Vamos lá, noticiário do Vasco da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo. Eu gosto muito dos bastidores que os clubes hoje em dia divulgam. O Vasco divulgou os bastidores da vitória de anteontem sobre o América Mineiro e vale a gente repercutir, porque mostra muito o que a gente vem apurando nos bastidores, que é justamente o ambiente do Vasco. O ambiente do Vasco melhorou muito. E não é pra menos, né? Com esses resultados recentes positivos. Um atleta que mostra isso muito bem é o Jair, que vem ganhando espaço com o Ramon Dias, fez o gol e a gente ouve o que ele falou após o jogo da última segunda-feira aqui na Transamérica. É porque passou um filme na minha cabeça, porque eu tô aqui desde janeiro. E tem um momento que a gente, se eu não me engano, a gente ficou acho que 8 ou 9 pontos pra sair. E hoje a gente conseguiu sair, agora dá sequência no trabalho. Tá sendo muito bem feito. Tá aí então o Jair, e outro muito importante é o capitão Léo. E o Vasco divulgou trechos muito importantes das falas do Léo. Primeiro, à beira do campo. O que falou o capitão Léo à beira do campo, a gente ouve agora. Fala, Jair! Glória a Deus! Deus é fiel! Deus é fiel! Feliz! Parabenizar todo o grupo. A gente não merece estar nessa situação. O Vasco é um clube gigante que merece estar brigando lá em cima. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Vamos, Vasco! E o Léo também falou no vestiário. Ouçam o que o Léo falou. Palavras do capitão Cruz Maltino. Todo mundo sabe, quem estava aqui desde o começo, quanto a gente lutou, quanto perseverou. Tinha momentos que eu chegava em casa, muita que chegava em casa era muito difícil. A gente sabe o tamanho desse clube, a gente sabe a importância desse clube, dessa torcida. E agora eu tive uma sensação, uma das melhores que eu tive na minha vida. Mas tem outra situação. Eu não quero voltar mais para aquele lugar. Mas para não voltar para aquele lugar, a partir de amanhã tem que recuperar e a mesma mentalidade. Porque o Vasco não merece estar lá embaixo, gente. Acabou, saímos. Agora é outro campeonato. Vamos agora não, Então tá aí a palavra do zagueiro capitão Léo. Eu falo capitão, mas o Medel tem usado a braçadeira, né? Mas o Léo é um líder, né? Melhor dizendo, um líder nesse elenco do Vasco. Ele não tem usado a braçadeira, o Medel assumiu, mas o Léo ainda é um capitão, digamos assim, de fato, né? Na equipe do Vasco da Gama. Bastidores do Cruz Maltino, que vem com 70% de aproveitamento nos últimos 8 jogos, drenou as chances de rebaixamento para menos de 25% e agora tem o Santos no domingo fora de casa para seguir esse embalo. E os bastidores do Vasco, refletindo esse ambiente bom vivido pelo Cruz Maltino, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Cara, é muito legal você ouvir, né, o que acontece internamente, porque esse comprometimento, ele faz toda a diferença, né? Eu não tô dizendo que outros clubes não tenham comprometimento, mas a gente percebe que um grupo está unido exatamente nessas palavras, nessas falas, né? A do Léo, por exemplo, é muito emblemática, né, Gabriel? O Léo foi um cara muito exposto no mau momento do Vasco. Ele sempre dava a cara pra bater. O Breno lembrou bem, né? Ele era o capitão, o Medel agora tá com a faixa, mas o Léo segue liderando e naquele momento ruim era o cara que tava metendo a cara. Quem se expõe o tempo inteiro acaba ficando com o selo do fracasso, né? Claro, quando o momento é bom, muita gente aparece, muita gente dá entrevista. Na derrota, poucos dão a cara. E o Léo ficou com aquilo estampado. E olha que era um jogador que, mesmo nos momentos ruins do Vasco, coletivamente falando, ele conseguia render bem. Mas estava passando aquela imagem do cara derrotado, do cara que estampava um Vasco, que não conseguia sair lá de baixo, que não conseguia vencer ninguém. Então, no caso do Léo, me chama muito a atenção e fico muito feliz de ver na figura dele agora um cara que está sendo exaltado, um cara que está aparecendo também no momento em que o Vasco tá rendendo bem. E aí, claro, não tem mais a abraçadeira, mas a liderança ela segue acontecendo. E por isso esse vídeo de bastidor é tão legal e tão importante para você demonstrar pro seu torcedor. Claro, na derrota ninguém vai divulgar o bastidor e eu até entendo, não teria nem porquê, não seria atrativo. Mas aí você entende a importância do cara no vestiário, mesmo que dentro de campo já não tenha mais a abraçadeira, até porque o Medel é um cara extremamente experiente, é natural que tenha essa abraçadeira no momento. E só para fechar um outro trecho, para quem acompanhou dos bastidores do Vasco, o Breno nem colocou aqui, mas é um trecho interessante também, é porque o Ramon Dias fala, o Breno não colocou porque o Ramon Dias fala um pouquinho mais embolado e não fica nem legal pra gente aqui no rádio, né? Na internet tem a legendinha, a gente consegue entender melhor. Cara, uma fala muito legal dele, porque ele dá uma chamada nos caras após o jogo, no sentido de, olha, essa partida não foi boa, apesar de ter sido um jogo difícil, não foi legal, não gostei, não podemos repetir esse modelo de atuação. E aí no final ele mete um parabéns, vocês são bravos, assim, um trechinho do tipo, primeiro a chamada, mas
como o cara sabe ganhar o elenco, no final ele vem com afago, ele vem com, beleza, ganhamos, festejem, mas que não se repita esse modelo de atuação. E a gente concordou aqui que de repente não foi uma atuação tão legal, principalmente no primeiro tempo. E eu tô ficando cada vez... O Cantarelli tá apaixonado pelo Fernando Diniz, eu tô ficando apaixonado pelo Ramon Dias, cara. O modo como ele tá conduzindo o Vasco, o modo como ele tem demonstrado personalidade, tudo bem, né? Foi um baita de um jogador, jogou em seleção argentina, jogou Copa do Mundo, um baita de um treinador campeão de Libertadores no River Plate. Pô, é um cara que tem trajetória e tem bagagem pra demonstrar essa personalidade, mas não tá deixando de me surpreender, porque assumiu o Vasco num cenário caótico, mudou o time da água pro vinho e demonstra cada vez mais entender o que é defender um clube como o Vasco da Gama. Bom, é isso, né, cara? Realmente é um ambiente fala muito, né, do que o clube vive, do que o time vive. O Vasco, a gente vê até nas comemorações dos gols, né? É uma euforia por conta de uma meta a ser perseguida que foi alcançada no primeiro momento, que foi sair da zona de rebaixamento, né? Fala, galera do Papo 1, beleza? Daniel Dias aqui da Freguesia, personal trainer. Fala, Daniel. Então, galera, eu queria saber de vocês aí com relação ao Vasco. Se o Vasco ganhar do Santos no próximo jogo, no próximo domingo, ele pode sonhar com voos maiores no campeonato? Cara, eu acho que já dá até pra pensar pelo futebol que o Vasco tá praticando, né? Tirando aquele primeiro tempo contra o América. Mas se ganhar do Santos realmente, já começa a olhar de uma maneira diferente nessa tabela, né, Gabriel? Isso, o que você entende como voo maior? Eu entendo uma Sul-Americana. É o que a gente fala aqui, a consequência. O Vasco tá a 3 pontos, da zona de Sul-Americana. Então ele tá lutando também. Escapar do rebaixamento quase que te garante a Sul-Americana. Você vai precisar fazer um esforcinho um pouco maior e dá pra acreditar nisso. Eu sou contra, nesse momento, embarcar na ideia do dá pra buscar uma pré-Libertadores. Dá, com uma arrancada fenomenal, dá. Não tô descartando a possibilidade. Mas aí é gerar um peso, uma comoção que ainda não é a hora. O Vasco está a 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Então o objetivo de momento é distanciar do Z4. E conseguindo isso, naturalmente o Vasco vai se aproximar de outros objetivos. Olha que o Felipe Luiz, o nosso Vascão não vai cair. Mais um que tá não falando. Vai. Nosso Vascão não cai. Pois é, o João Clemente, Vasco merece estar na primeira divisão. O Carlão. Gabriel, nesse ambiente favorável no Vasco, deve-se também ao fato do Ramon Dias dar oportunidades a todos os jogadores, dando confiança e não deixando se sentirem fora dos planos, inclusive todos comemoram quando faz gol. Falamos sobre isso ontem. O Ramon Dias faz questão de recuperar o Jair no jogo contra o América Mineiro. O Ramon Dias tem colocado sempre o Ferreira em campo e é um cara que não encaixou tão bem ainda no Vasco. O Ramon Dias tem buscado diversos atletas. O Maicon, que era muito contestado na contratação, chegou a ser importante quando o Vasco não pôde contar com o Léo, quando o Vasco não pôde contar com o Medel. Então o Ramon Dias tem feito uma boa gestão de grupo, né? E aí, é claro, o reflexo é esse. Essa questão da comemoração, Azevedo, é só pra gente encerrar. Eu, quando tô no estádio, às vezes quando a galera pega no nosso pé, né? Pô, o Azevedo não comemorou, o Faria não comemorou. Eu fico atento a alguns detalhes que acontecem logo após o gol, né? Pra tentar entender algum movimento da equipe. E me chama muito a atenção a vibração do banco. A vibração do banco é um termômetro do quão o grupo está empenhado em defender aquele clube. Eu não tô falando que só isso determina. Mas geralmente quando você vê um banco de reservas muito efusivo, porque o cara que tá de fora, ele não tá satisfeito, pô. Ele quer jogar. Mas quando esse cara tá vibrando igualmente como se estivesse dentro de campo, é um bom sinal. É um excelente sinal. Jogadores indo abraçar o Emiliano Dias, que é o auxiliar, filho do Ramon Dias, cumprimentando sempre o Ramon Dias. Isso é um outro excelente sinal de que o ambiente realmente tá muito bom.